Let's go! Existem quase 194 milhões de cartões de crédito e débito no Brasil. E o Brasil é pioneiro no uso do chip, uma tecnologia considerada super segura. Só que bandidos conseguiram quebrar essa barreira de segurança e estavam clonando cartões com chip, o que nunca tinha acontecido. Como eles conseguiram fazer isso? Você vai ver na reportagem especial do Fantástico. André Alves da Silva e Bruno Alves da Silva. O mesmo sobrenome não é uma coincidência. Eles são irmãos, gêmeos idênticos e parceiros no crime. Aquele tampo do chipzinho, tá ligado? Tô ligado. Tu insere bonitinho lá e vai embora. Segundo a Polícia Civil do Rio, André e Bruno chefiaram uma quadrilha até a última terça-feira. Eles criavam cópias perfeitas de cartões de crédito e débito e conseguiam fazer compras e saques fraudulentos. Houve, então, a clonagem desses cartões com chip? Há fortes indícios que essa quadrilha de Carter conseguiu a clonagem. O Brasil é considerado um dos pioneiros em sistemas de segurança contra a clonagem de cartões. E as fraudes também costumam chegar primeiro por aqui. Não é de hoje que cartões são clonados? Muita gente deve se lembrar do chupa-cabra. Aquele equipamento instalado por golpistas em caixas eletrônicos para roubar dados dos cartões. Para acabar com a farra dos chupa-cabras, foi criado o chip. Um microprocessador parecido com o processador do seu computador, só que bem menor, que consegue receber e repassar informações de forma segura. Os chips armazenam dados criptografados, ou seja, informações embaralhadas por um sistema que apenas os bancos conseguem decifrar. Mas pela primeira vez essa tecnologia sofisticada foi violada. E não só pelo bando dos gêmeos. É algo que já acontece em outros pontos do Brasil. Ou seja, esse equipamento que está aqui, deduz-se que é para copiar chips. Exatamente. Esse vídeo, obtido com exclusividade pelo Fantástico, mostra o momento em que um delegado da Polícia Civil do Paraná e um perito de uma operadora de terminais de pagamento analisam o material apreendido em uma operação. Um técnico de uma instituição financeira veio até aqui na delegacia e comentou conosco que aqueles equipamentos ali já estavam aptos a burlar aquele sistema de segurança do chip dos cartões bancários. Os bandidos se preocupavam somente com o chip. A tarja magnética desses cartões era apenas um enfeite. Então ele pintou o lugar da tarja magnética e aí aqui você não lê nada. Lorenzo Parodi é especialista em fraudes bancárias e monitora a ação de quadrilhas ao redor do mundo. Ele destaca o ineditismo do golpe. Esse tipo específico de fraude eu não tinha visto ainda no Brasil. Há falhas e essas falhas são exploradas. As fraudes em nosso país acenderam um sinal de alerta nos Estados Unidos e em alguns países da Europa que estão em fase de adoção dos cartões com chip. Esse professor da Universidade de Londres e um dos maiores estudiosos em tecnologia de transações bancárias confirma. Existem relatos de cidadãos americanos que viajaram ao Brasil e tiveram seus cartões clonados. Cada país tem uma fraude diferente, mas esses criminosos trocam informações entre eles. Se tem uma fraude na Inglaterra ou na França, ou ela já está acontecendo no Brasil, ou vai acontecer muito em breve. Essa troca de informação entre os criminosos é tão grande que na internet eles até brincam com os cartões clonados. Só no charuto, só na capivódica. Vem, neguinho! Vem, neguinho! Vem comigo, neguinho! Vem, 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 neguinho! Vem, neguinho! Vem, 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 neguinho! Vem, neguinho, que tá gostosinho! Neste momento, 6 da manhã, e os policiais chegam ao condomínio onde mora um dos suspeitos. A quadrilha dos gêmeos, que você viu no início da reportagem, foi desarticulada há poucos dias. Essas imagens mostram o fim de uma investigação feita pela Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio. Dos 17 mandados de prisão, 10 foram cumpridos. Mas apenas um dos gêmeos
Bruno Alves da Silva está na cadeia. O outro gêmeo, André Alves da Silva, continua foragido. De acordo com o delegado, nos últimos 8 meses, os bandidos movimentaram no mínimo 4 milhões de reais. Compraram carros e muito mais. Segundo a polícia, um dos gêmeos, o Bruno, comprou esta casa num condomínio na zona oeste do Rio há pouco tempo. Pagou pelo imóvel R$840 mil. As investigações mostraram que tanto o dinheiro dessa negociação quanto aquele usado na reforma vieram da clonagem de cartões. Uma casa confortável de 2 andares, com piscina, 4 quartos e toda mobiliada. Costumavam gastar em boates, camarotes, bebidas caras, veículos importados, mansões, móveis de luxo. Uma vida de playboy. Ou boy play, como melhor eles se chamam, né? Fala aí, boy play! Mas como funcionava o esquema dos gêmeos que clonavam cartões com chip? Um hacker especialista em quebrar códigos de segurança na internet, que ainda não foi identificado pela polícia, ensinava como a quadrilha deveria agir. E aí, diretor, beleza? Eu vou colocar um outro sistema no seu computador, é o seguinte, para você fazer só com a do meio. Segundo os investigadores, meio se refere ao lugar onde o cartão com chip é inserido. O grupo adulterava máquinas de pagamento que depois eram deixadas principalmente em restaurantes de luxo. Garçons eram convencidos a participar do golpe, substituindo a máquina normal pela adulterada. Então, tem um garçom que fala que troca uma pela outra. Então, dá na mão dele então, mas fala que a gente vai dar R$1.000 pra ele botar amanhã. O Fantástico teve acesso exclusivo a imagens e interceptações telefônicas feitas com autorização da Justiça. Nessa sequência, você vai ver os gêmeos em ação. Eles encontram o garçom em um posto de gasolina. Aqui, olha pra cá. Aqui, olha pra frente. Aqui, ó. Depois de receber a máquina adulterada, o garçom entra no shopping e vai até o restaurante. Sem que ninguém desconfie, a máquina normal é substituída pela adulterada. A partir daí, quem almoçou ou jantou nesse restaurante e inseriu o cartão naquela máquina, teve os dados copiados. Dias depois, os gêmeos voltam ao local e têm acesso às informações. A máquina nem precisa ser recuperada. Tudo é repassado via Bluetooth, a tecnologia que permite a transferência de dados entre aparelhos que estão próximos. No caso, um computador ou um celular. Antigamente, a instalação de um chupa-cabra e a retirada do chupa-cabra no caixa eletrônico, de um banco, exigia a presença física da pessoa. Então, facilitava a prisão, as câmeras. Hoje em dia, com Bluetooth, ele instala e fica tomando um chopp na praça de alimentação, captando os dados. Já localizou já o Bluetooth? Já. Não tem lugar para sentar? Faz aí de fora mesmo, pede um chopp. Com os dados armazenados, os gêmeos saem do restaurante e caminham tranquilamente pelo shopping. A diversão dos bandidos estava garantida. Davam festas em camarotes com direito a chuva de champanhe. Durante a noite, esbanjavam dinheiro para usar com garotas. Tem 5 mil aí pra me dar aí, 5 mil? Eu tenho que ir em casa ainda. Me rola 5 contos pra mim aí. Aqui. E durante o dia, a farra com o dinheiro dos outros continuava. Já comprei televisão, telefone. Mas muita coisa? Comprei um telão de 40. Para o delegado Rodrigo Freitas, responsável pela operação que prendeu a quadrilha dos gêmeos, o golpe é lucrativo. Mas... dinheiro que vem fácil, costuma ir fácil, né? É uma forma meteórica de ascensão social. Sem esforço, sem trabalho, só utilizando fraude. E que nesse caso não acabou nem um pouco bem. Em nota, o advogado dos gêmeos informou que teve acesso a parte do inquérito só na sexta-feira e que, por enquanto, não pode fazer maiores comentários. Especialistas afirmam que o chip, de fato, ainda é uma opção muito segura, apesar da aparente facilidade com que os bandidos fizeram a fraude. Mas para que ele seja 100% confiável, recomendações internacionais de segurança precisam ser seguidas. Na realidade, o chip em si não é a chave do problema. Hein? Ou seja,
As instituições que implementaram todas as recomendações de segurança não têm esse problema. As instituições, e não são poucas, tanto no Brasil quanto no exterior, que não fizeram isso, podem estar vulneráveis sim. Lorenzo Parodi explica que o chip é como uma casa, que precisa de segurança para não ser invadida por ladrões. A casa está segura, não dá para entrar na casa. O ladrão entra se não tem polícia na rua. Normalmente naquela rua deveria ter polícia, controle, guarda, etc, etc. Quando tem guarda, o sistema todo está seguro porque ninguém entra na porta porque tem guarda aí controlando. No caso, o que aconteceu é que algumas instituições implementaram ruas sem guardas, ou com poucas guardas. Essa falha de segurança atingiu um número ainda não conhecido de consumidores desde o início do ano. De lá para cá, quem foi vítima do golpe diz ter ouvido dos bancos que essa fraude era impossível de acontecer. O banco inicialmente disse que ia investigar e pediu para eu aguardar alguns dias. E aí eu retornei após essa data para saber o que houve e eles me passaram essa informação que, como o cartão ele tem chip e tem senha, a responsabilidade é do usuário do cartão. E depois de tudo que você viu nesta reportagem, o que os bancos têm a dizer? A fraude só foi possível para situações em que o chip não estava implementado com a segurança máxima. Os grandes bancos do sistema financeiro iniciaram a implementação do chip com segurança máxima desde o início. Os bancos que não haviam implementado esse processo de segurança completo o fizeram ao longo de 2014. O representante da Federação dos Bancos, a Febraban, diz que o problema foi superado. Os bancos identificaram rapidamente o problema, agiram e iniciaram os processos de implementação da metodologia segura de autenticação do chip. O problema pontual já foi sanado e todos os bancos hoje contam, de fato, com o seu processo de segurança máxima nas transações. Compra de Natal sem preocupação? Sem preocupação, os clientes podem ir para as lojas, comprem tranquilamente, com a utilização de chip e senha, sua transação estará sempre segura. Vem, neguinho! Vem, neguinho!